Em quase 1 ano e meio de Covid-19, as medidas restritivas para conter a pandemia variaram de acordo com a incidência do vírus. Neste período de tempo, diferentes vacinas foram desenvolvidas com eficácia mais do que comprovada, e foram pesquisados diversos fatores que podem influenciar tanto o contágio quanto o quadro clínico da Covid-19. Nesse sentido, e como vem acontecendo com outras doenças, está sendo dada cada vez mais atenção ao possível envolvimento da microbiota na Covid-19. A microbiota intestinal, ou microbioma intestinal, pode ser definida como uma comunidade complexa de micro-organismos, principalmente bactérias, que residem em nossos intestinos e que podem chegar a pesar aproximadamente 2 kg. Vale destacar que a microbiota intestinal desempenha papel relevante na digestão dos alimentos, participando da extração de nutrientes, e na síntese de alguns nutrientes, produz diferentes metabólitos e regula a função imunológica. Sua composição, riqueza e variedade de micro-organismos, é afetada por fatores como hábitos alimentares ou estilo de vida, prática de atividade física. E mudanças podem ter consequências para a saúde. Além disso, também foram descritas alterações da microbiota intestinal, desbiose, associadas a doenças como obesidade, diabetes tipo 2 ou síndrome do intestino irritável. Mas não existe microbiota apenas no intestino. O pulmão também contém bactérias, principalmente bacteroidetes, firmicutes e proteobactérias. Além disso, é sabido que existe uma espécie de comunicação cruzada entre o intestino e o pulmão, eixo intestino-pulmão, mediada, pelo menos em parte, pela microbiota. Por isso, sabemos que os metabólitos produzidos quando há inflamação no intestino, endotoxinas, podem afetar o pulmão. E vice-versa, infecções respiratórias podem afetar a composição da microbiota intestinal. Nesse sentido, dado que os sintomas gastrointestinais, vômitos, dor abdominal e ou diarreia, costumam ser relativamente frequentes em pacientes com Covid-19, foi proposto que tais efeitos poderiam derivar do eixo intestino-pulmão. Não podemos esquecer que tanto o epitélio pulmonar quanto o intestinal fazem parte do sistema imunológico das mucosas. A relação intestino-pulmão pode abrir a porta para futuras pesquisas e intervenções que permitam combater o vírus de forma mais eficaz. Apesar do SARS-CoV-2 afetar principalmente o tecido pulmonar, hoje se sabe que é capaz de infectar o trato gastrointestinal. Assim, embora o principal sintoma da Covid-19 seja a síndrome do desconforto respiratório agudo, ela também poderia interagir com a microbiota intestinal, aumentando a produção de intermediários pró-inflamatórios. De fato, grandes quantidades de vírus replicantes, principalmente em células epiteliais, foram encontradas em biópsias do intestino delgado e do cólon de pacientes com Covid-19. Neste cenário, foi sugerido que a maior gravidade da Covid-19 em indivíduos com obesidade e ou diabetes tipo 2 poderia ser devido à desbiose característica dessas doenças metabólicas. Nesses casos, a própria desbiose pode levar a uma resposta inflamatória descontrolada do sistema imunológico à infecção por SARS-CoV-2, produzindo uma liberação excessiva de citocinas pró-inflamatórias, conhecida como tempestade de citocinas. Por outro lado, foi observada uma correlação negativa entre sintomas gastrointestinais prolongados e a riqueza e diversidade da microbiota intestinal em pacientes com Covid-19. Isso pode estar relacionado a uma resposta imune alterada, que retardaria a eliminação do SARS-CoV-2. A isso se soma o fato de que, em pacientes com Covid-19 e síndrome do desconforto respiratório agudo, foi identificada a presença de microbiota intestinal dentro dos pulmões. Isso sugere que a Covid-19 poderia alterar o eixo intestino-pulmão, levando a uma retroalimentação entre o estado inflamatório do intestino e o pulmão. Na verdade, um estudo recente realizado em um hospital de Amsterdã concluiu que tanto a carga bacteriana quanto a presença de microbiota intestinal no pulmão são preditores do desfecho da doença em pacientes gravemente doentes com Covid-19. Nesse mesmo estudo,
eles também descobriram que a microbiota pulmonar de pacientes com Covid-19 era diferente em pacientes com ou sem síndrome do desconforto respiratório agudo. Tudo indica que a diferença seria causada por uma maior presença de microbiota intestinal no pulmão de pacientes com complicações. Embora não se conheça em profundidade os mecanismos envolvidos nesta relação intestino-pulmão Covid-19, os resultados disponíveis apontam para seu envolvimento no desenvolvimento gravidade da doença. Nesse sentido, se considera que intervenções capazes de modular recuperar a composição da microbiota intestinal poderiam ajudar a reduzir a severidade da Covid-19. De fato, estão sendo conduzidos atualmente numerosos estudos clínicos sobre a potencial utilidade de probióticos, prebióticos e simbióticos na Covid-19. Apesar de os resultados disponíveis dessas intervenções ainda serem escassos, já podemos afirmar que a recuperação da microbiota intestinal favorece uma maior produção de metabólitos com efeito anti-inflamatório por parte de bactérias comensais. *Iac Milton Laskibar é pesquisador de pós-doutorado no Cardiometabolic Nutrition Group, India Food. Pesquisador do Centro de Pesquisa Biomédica da Rede de Fisiopatologia da Obesidade e Nutrição, Cyberob, Universidade do País Basco Euskal Herriko Unibertsitate. Maria Puy Portillo é professora de nutrição, pesquisadora do Centro de Pesquisa Biomédica da Rede de Fisiopatologia da Obesidade e Nutrição, Cyberob, Universidade do País Basco Euskal Herriko Unibertsitate. Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original, em espanhol.